Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos fala através de comparações, de símbolos. Temos 3 imagens nas leituras que nos ajudam a compreender um pouco melhor a palavra de Deus, a ação de Deus em nossa vida. Vou começar pelo Evangelho, a primeira comparação que Jesus utiliza. Ele diz que o reino de Deus é como uma semente que é espalhada, que é lançada na terra. Ali começa um grande mistério. Jesus nos diz, o homem que semeou, a pessoa que semeou, fez a parte dele. Mas daqui para frente, já não depende dele. Se a semente vai brotar ou não, o homem não tem a força de determinar isso. Se ela vai crescer, se ela vai produzir o fruto, isso agora depende deste grande mistério que está na própria semente. Jesus fala aqui, não é, que a terra por si mesma produz o fruto. Jesus está falando de quê? Do reino de Deus. Está falando da ação de Deus na nossa vida. É assim que Deus age na nossa existência, de uma forma silenciosa e de uma forma misteriosa. E por isso que às vezes é difícil de ver Deus agindo em nossa vida. Hoje, com a facilidade da tecnologia, talvez todos já tenham visto, esses videozinhos que às vezes fazem, colocando ali uma semente, não é? E aí filma o tempo todo, depois acelera a velocidade, então você vê da sementinha até quando a planta cresce. Antigamente a gente colocava aquele grãozinho de feijão no algodão, não tinha como ser no vídeo, e ia vendo esse processo. Mas isso de ver rápido é uma invenção nossa, não é assim que acontece. A semente é lançada e ela passa por um grande processo. No primeiro momento parece que não está acontecendo nada, a semente está perdida na terra. Mas com o tempo a gente vai vendo como que o resultado vai acontecendo. Essa é a nossa história. Nós somos esse coração, esse terreno somos nós. Qual é a nossa parte? Abrir o coração para que Deus lance a semente, lançar em nós, acolher em nós a semente, e a partir daí está nas mãos de Deus. Assim como Jesus fala que a terra produz o seu fruto, nós também podemos ter certeza, Deus produz o seu fruto em nós, mas de uma forma silenciosa e de uma forma misteriosa. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos sentir vontade, nós gostaríamos que Deus nos falasse: Senhor, eu estou agindo bem? Eu queria tanto que Ele me falasse: sim, você está agindo bem. Ou eu queria até que Ele me falasse: não, você não está agindo bem, mas me fala, Senhor. E Ele não fala. Senhor, qual a decisão que eu devo tomar? Me fala, Senhor. Ele não fala. Mas Ele não fala mesmo? Ele responde sim, mas de uma forma silenciosa e misteriosa. O tempo vai te mostrar que Deus agiu na sua vida. Querem uma prova de que Deus age na vida de cada um de vocês? Vocês estão aqui. Não estamos aqui por acaso. Nós somos convocados, chamados por Deus. Se estamos aqui, é porque queremos estar perto dEle. Ele está cuidando de nós. Ele age em nós, de uma forma silenciosa. Deus não faz muito ruído, não faz muito barulho. De uma forma silenciosa, Ele age dentro de nós. E de uma forma misteriosa, por caminhos que muitas vezes a gente nem sequer poderia imaginar. Ele vai agindo na nossa vida. Acreditar nesta ação de Deus. Depois, as outras 2 comparações que são muito parecidas. Ezequiel, na primeira leitura, Deus fala através dele: eu mesmo tirarei um ramo, um galho da copa do cedro. Vou tirar o quê? Que às vezes quando a gente passa perto de uma planta bonita, a gente faz, não é? Vai lá, pega ali um galinho, tira uma mudinha, não é? E aí o que vem depois? Você planta. Deus faz isso. Ele pega um galinho e planta sobre uma alta montanha, e aquele galinho se transforma numa grande árvore, onde os pássaros fazem seus ninhos, onde os pássaros e os animais se abrigam. Evangelho, Jesus repete essa história de uma forma ainda mais bonita. Não é agora um galho, é algo menor ainda, é uma semente.
Mas não é uma semente grande, é uma semente menor do que a cabecinha de um alfinete. O grão de mostarda, uma semente que fica assim, parece um pozinho na mão. E Jesus fala, o reino de Deus é igualzinho essa semente. Ele começa pequenino, ele é lançado na terra, e aí ele começa a crescer, e ele se torna um arbusto. Dizem os entendidos que o pé de mostarda pode chegar a 3, 4 metros. Um arbusto, quase que uma árvore, que veio de uma semente tão pequena. Se eu olho para a semente e falo, eu não vou plantar isso aqui nunca vai virar uma árvore. Né? É uma experiência bonita você pegar a semente de uma árvore grande e pensar, isso aqui um dia vai ser uma árvore. O próprio Criador que fez assim, agora nos ensina que é assim o reino de Deus. Ou seja, Deus age através de coisas pequenas. A história de nossa salvação passa por pessoas e coisas simples e pequenas. Jesus quis ter aqui uma mãe, escolheu uma rainha? Não, escolheu uma moça muito simples, de uma cidade da qual nunca se tinha ouvido falar, Nazaré. Jesus quis passar ali 30 anos. Quando ele vai começar a anunciar o evangelho, ele chama os filósofos, os sábios. Não! Ele chama pessoas simples, para que fique claro que é ele que age, a força vem dele, e que ele gosta de usar das pessoas simples. Na primeira leitura, Ezequiel diz assim, Deus fala através de Ezequiel, eu abaixo a árvore alta, e eu levanto a árvore pequena. Deus faz isso, resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Os sacramentos que nos dão a graça de Deus, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Com um pouquinho de água jogada na nossa cabeça, algo tão simples. Como é que nós nos alimentamos do próprio Deus? Na Eucaristia. É uma reflexão interessante. A gente sabe que as coisas da liturgia, infelizmente, não são coisas baratas. Não é? Vai comprar uma veste dessa, um castiçal desse, não é? Essas coisas são caras. Mas se a gente for na sacristia e fizer um levantamento do preço das coisas, talvez a coisa mais barata que haja lá na sacristia seja a hóstia. Porque é um pouquinho de trigo com água. E, no entanto, qual é o maior tesouro que nós temos? A Eucaristia. De todas as coisas que existem na liturgia, qual requer maior cuidado? A Eucaristia. Porque ali está o próprio Deus. Jesus se serve do que há de mais simples. Existe um vídeo pelas internets da vida aí, de um padre nos últimos dias da vida. E ele celebrando a missa. E quando ele fala, isto é o meu corpo, ele começa a falar, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. O Senhor se escondeu numa casquinha de pão. Isso é uma hóstia. É quase que uma casquinha de pão, algo tão pequeno. Mas Deus está ali presente, Ele usa de coisas pequenas. E o que Deus quer ensinar para nós com isso? Que nós também precisamos saber valorizar as coisas pequenas. A nossa fidelidade a Deus é através de coisas pequenas, sem desprezar ninguém, não é? Até sem conhecer profundamente todo mundo que está aqui. Acho que não ofendo ao dizer que nenhum de nós aqui é famoso e que a imprensa, os jornalistas estão atrás de nós. Que nenhum de nós aqui tem na sua vida eventos extraordinários. Não temos. Então, como é que eu vou servir a Deus? Eu vou esperar acontecer uma coisa extraordinária para eu mostrar o meu amor, a minha fidelidade a Deus? Não, essa situação pode nunca vir. Então eu sirvo a Deus na minha vida ordinária. O que é ordinária? Comum, cotidiana, monótona, cinzenta, sem graça. A nossa vida, os nossos dias, muitas vezes, podem parecer dias sem graça. Não é? Levantar e ir para o trabalho, para o estudo, essa rotina. Mas se eu olhar por essa ótica, de que é através dessas coisas simples que eu sirvo a Deus, a minha vida deixa de ser sem graça. Porque eu vejo inúmeras situações em que eu posso servir a Deus, em que eu posso testemunhar-lhe o meu amor. Ah, mas é algo tão pequeno, eu dar essa ajuda, eu visitar essa pessoa, enfim, quantas ações, parece tão pequeno, isso não vale nada.
pequenas coisas, fidelidade em pequenas coisas. Como também, às vezes, certas atitudes que precisamos evitar. Ah, mas foi só uma fofoquinha, foi só um comentário, foi só uma palavra áspera. Não, não foi só. Se eu começar a valorizar as coisas pequenas, não vai ser assim que eu vou olhar para as situações da minha vida. Grão de mostarda, cedro, nos fala Ezequiel, não é? Algo tão pequeno, mas que se torna tão grandioso, olhado sob o prisma, sob a ótica da fé. Que Deus nos dê a graça de confiar na sua ação silenciosa e misteriosa. Que nós o agradeçamos por usar de coisas simples e que Ele nos ensine a sermos fiéis nas pequenas situações da nossa vida, do nosso dia a dia. Amém.